Chegamos ao final do primeiro trimestre e eu vou contar pra vocês como foram esses primeiros 3 meses de gestação pra mim. Me achando bem bobinha nessa gestação. A gente tem que analisar dados pra ver qual o tamanho desse risco. É muito louco você ouvir que tem um negócio ali batendo, tipo, coisa meio alienígena. Isso me chateava, porque eu me sentia desrespeitada dando um momento tão delicado. E o Caio foi essencial. Tinha dias que realmente eu não conseguia cozinhar, que eu não conseguia levantar. Primeiro eu quero agradecer muito todos os feedbacks, todos os comentários e todo o carinho que eu recebi do vídeo onde eu contei que eu tava grávida. Foi muito legal essa troca e foi especialmente importante pra mim ouvir de vocês como vocês querem que eu continue compartilhando esse tipo de temática, porque era uma coisa que eu tinha um pouco de receio, tendo em vista que é um assunto novo que eu tô trazendo, de um nicho muito específico, porque eu acho que é só quem já foi mãe, quem está sendo, né, quem tá no mesmo momento que eu e quem tá pensando em ter que se interessa. Então não é todo mundo que me segue, mas de uma certa forma eu recebi muito carinho e muito mais feedback para eu continuar trazendo a minha experiência e o que eu tô passando. Então é por isso que eu tô aqui para gravar esse segundo vídeo, para contar para vocês como foi o primeiro trimestre. Então graças aos feedbacks de vocês que eu tô aqui. Então se vocês quiserem que eu continue depois por mês contando ou por trimestre, que vocês acharem melhor, por favor, me falem, seja aqui em comentário, seja no direct no Instagram, se você não me segue no Instagram, @bacens. E é claro, quem estiver ouvindo no Spotify também, por favor, vocês sabem que tem um espaço para vocês comentarem aqui, então, por favor, comentem que eu vou ler os comentários de vocês e eu sempre levo muito em consideração as sugestões também. Gente, vamos lá então explicar sobre os primeiros meses. O primeiro mês de gestação, eu não sabia que eu estava grávida, então já vamos pular para o segundo mês de gestação. Eu descobri mais ou menos com 6 semanas que eu estava grávida, então eu já pude fazer um ultrassom para poder ver se a gestação estava, evoluindo bem, se estava no lugarzinho certo, enfim, né? E isso já tirou uma grande preocupação, né? Saber que estava evoluindo, que a gestação era top, que estava tudo certinho. A gente já conseguiu ouvir bem baixinho o coração com 6 semanas. Logo, a gente já foi na outra semana com 7 semanas na consulta médica, e aí a gente ouviu novamente com um pouco mais de força o coraçãozinho. Isso vai deixando a gente muito mais aliviado, porque nesse comecinho, eu lembro que com 6 semanas o bebê era do tamanho de um grão de gergelim. Então assim, é muito sensível, é muito pequenininho, é um grande amontoado de células, né, bem dizer. Então não dá pra ver nenhuma formação nem nada, mas mesmo assim já vai tirando um pouco dessa preocupação, e foi quando a gente decidiu, depois do ultrassom, contar para os nossos pais, né? Para minha mãe, para os pais do Caio, para o meu irmão. Então, com 6, 7 semanas, a gente contou para eles depois de ver a ultrassom e ver que estava tudo bonitinho. A consulta médica aconteceu da seguinte forma. Primeiro, eu fui na consulta com a enfermeira obstetra, que atende no mesmo lugar que o meu médico. Ela tirou todas as nossas dúvidas, fez a minha carteirinha de gestante, aferiu pressão, peso, etc. E eu já pude conhecê-la um pouquinho, caso, né, eu queira contratá-la para o meu momento de parto. E aí, acho que uma semana depois eu tive a consulta com o meu médico, que já era meu médico que estava me acompanhando há um ano, que me preparou aí, né, pra gestar e tudo mais, né. Não que me preparou, né, mas que eu já estava em acompanhamento e já tinha falado pra ele que eu queria gestar. Então, fui na consulta com ele, tiramos mais algumas dúvidas, nisso a gente fez mais esse ultrassom, ele aferiu peso, pressão, tudo mais. E ele é um médico muito tranquilo, muito respeitoso no sentido de as decisões são sempre nossas, né. Ele é muito tranquilo no sentido de não vamos achar pelo em ovo. Você não tem histórico, você não tem problema, vamos, né, fazendo por esse lado. Ao mesmo tempo, ele é muito cuidadoso também. Eu tive, nesse primeiro trimestre, né, no segundo mês, uma alteraçãozinha na minha tireoide, então subiu um pouquinho o meu nível de TSH no exame de sangue, e ele achou importante a gente entrar com o Puran, que é o medicamento indicado para hipotireoidismo, por 30 dias, pra gente ver se diminuía, depois a gente via se ajustava a dose. Eu confesso que num primeiro instante eu fiquei um pouco triste de ter que tomar o medicamento, porque eu sei o quanto a nossa tireoide ela é sensível.
claro, aos hormônios, né? Então, por isso ela deu uma alterada, né? Que eles todos se elevaram muito por conta da gestação, mas também por conta da ansiedade, do estresse que eu sei que eu tava passando, né? Normal da gestação. Então, eu falei assim, ai, será que eu não posso, por mim mesma, tentar com a alimentação, com nutrientes, né, e tentar me acalmar um pouquinho mais, mas de fato seria perigoso, porque a gente sabe que alterações na tireoide estão relacionadas a um mau desenvolvimento, um não desenvolvimento legal do feto. Então, ele me explicou isso, ele disse, olha, mas é só um cheirinho que eu vou te dar, uma dose muito baixinha, só porque, né, você é nutricionista, eu sei que você gosta de ver os níveis lá embaixo, porque realmente não se alterou muito a minha tireoide. Depois de 15 dias ela já tinha diminuído muito, eu fiz outro exame, e depois de 30 dias realmente ela se estabilizou num nível excelente, e eu não estou mais tomando medicamento. Estou muito satisfeita com o médico. A gente vai sempre acompanhando a gestação, ela é sempre uma surpresa no sentido de hoje eu tô bem, mas a gente não sabe nas próximas semanas o que pode se apresentar. Então, eu acho que confiar no médico, gostar, tá assim bem casado com o que ele orienta, com os pensamentos dele, é super importante. E pra mim foi já antes e continua sendo. Muitas pessoas também ficam curiosas como é que é e falam que é muito emocionante ouvir o coraçãozinho. E realmente, pra gente foi uma surpresa, porque quando eu fui fazer o meu primeiro ultrassom, eu não achei que eu ia ouvir o coração e a gente já ouviu, então já fiquei, tipo, mais feliz do que, né, superou as minhas expectativas, é muito legal, mas eu achei muito mais emocionante o primeiro morfológico, que já eu conto pra vocês. Esse é simplesmente uma coisa meio doida, assim, eu fiquei pensando assim, nossa, tem outro coração além do meu batendo, é muito louco se eu ouvir que tem um negócio ali batendo, tipo, uma coisa meio alienígena, assim, sabe, eu pensei, mas realmente é muito legal. Com relação às emoções no primeiro trimestre, eu não fiquei, tipo, super emotiva, chorona, um pouco mais sensível, acho que por conta dos próprios medos e anseios que esse período tão sensível, que é um período onde as maiores chances de aborto acontecem e tal, elas te proporcionam. Então, tava mais sensível nesse sentido, assim, né? Então, alguma coisa que me chateava, eu ficava realmente muito chateada. Ou algumas pessoas que estavam tendo uma resistência em aceitar a minha decisão de ainda não contar, isso me chateava, porque eu me sentia desrespeitada, dando um momento tão delicado em que eu sabia que, tipo, isso me faria melhor, eu ficar um pouquinho, né, com a minha energia, sem ficar falando pras pessoas ainda que eu tava grávida. Então, isso tava me afetando um pouquinho, mas eu não tava, tipo, super emotiva. Eu fiquei com menos paciência, mais irritada. Claro que a gente acaba descontando nas pessoas mais próximas da gente, Caio, mas como ele foi muito parceiro nesse primeiro trimestre, tipo, realmente eu sei como eu sobreviveria nesse primeiro trimestre sem ele, no sentido de muitas vezes eu parar pra refletir sobre mães solo. Todo mundo fala sobre como é difícil criar um filho sendo mãe solo, mas já mesmo na gestação eu acho que é complexo, porque o Caio foi essencial. Tinha dias que realmente eu não conseguia cozinhar, que eu não conseguia levantar, e ele cozinhava pra mim, ele fazia escalda-pés, ele fazia uma massagem, porque eu tava muito tensa e realmente com muitas dores tensionais na cabeça, pescoço e ombros. Nossa, me ajudou demais. Então, por ele ter sido muito parceiro também, eu não acho que eu descontei tanto, mas eu me percebi mais irritada, com menos paciência, um pouquinho mais reativa. E até, tipo, às vezes com algumas amigas, assim, eu falo, nossa, não precisava ter respondido assim. E é engraçado, porque logo após você já se sente meio, não precisava ter feito aquilo, sabe? Você se percebe, pelo menos eu me percebi. O meu mood tava assim, foi melhorando ao longo das semanas, junto com os meus sintomas também. Então, à medida que o cansaço, as náuseas foram passando, essa minha alteração de humor também foi passando. Eu tô mais tranquila, mas ainda estou, assim, mais por uma coisa irritada. E eu estou sentindo que nesse segundo trimestre, que eu já estou no segundo trimestre, eu tô um pouco mais emotiva, dando spoilers. Depois eu conto pra vocês se realmente vai continuar assim, mas no primeiro trimestre eu não tava muito emotiva, não. Sobre as mudanças no meu corpo no primeiro trimestre, eu já senti desde o começo, antes mesmo de saber que eu tava grávida, que eu tava mais inchada, que eu tava com mais gases e principalmente que os meus seios estavam muito grandes e muito doloridos, a ponto de eu não conseguir encostar neles e, tipo, tá tendo que usar um sutiã que, assim, normalmente eu não via necessidade de usar sutiã, então às vezes eu não usava. E agora eu não tenho mais como ficar sem sutiã, é muito desconfortável. Por isso também que eu achei que eu tava de TPM, porque esse é um dos meus sintomas clássicos quando a minha menstruação tá pra descer. Então eu já senti essa grande mudança no meu corpo, já no comecinho.
Depois se estabilizou um pouco a dor nos seios, o crescimento também, apesar de eu achar que ele já tá enorme, tipo, não para de crescer. Mas acho que deu uma boa estabilizada. As dores melhoraram bastante. E eu comecei a sentir a barriga dar um bumpzinho mesmo de gravidez na 10ª semana, assim. Que aí ela fica um pouquinho mais durinha e já começa a ter um voluminho a mais. Porque o que acontece é que no primeiro trimestre a gente tem um hormônio chamado relaxina, que ele faz com que todos os nossos músculos do abdômen, eles relaxem. Antes a gente se conseguia segurar. E aí, com esse hormônio, a gente relaxa tudo. Então, às vezes não é a barriga de grávida, mas por você estar relaxada com aquela barriga deixando cair, você já fica com uma barriguinha a mais. E eu já sentia isso já nas primeiras semanas, mais barriguinha, assim, de grávida mesmo, que não é de grávida, gente. Eu vou ser bem sincera pra vocês. É uma barriga de você tá, assim, com gases, constipada, sabe? Só que não é. É uma gravidez. E agora, ela já tá começando a se mostrar melhor. Mas começou a partir da 10ª. Ninguém diria, mas eu diria. E aí eu acho que na 12ª mesmo que eu comecei a sentir um morrinho, assim, um bumpzinho a mais. Realmente, tipo, não, isso aqui é de gravidez mesmo. Pele, unha e cabelos. No primeiro trimestre eu tive acne, não muito assim, sabe? Eu tive algumas espinhas pontuais, mas que me incomodaram, porque eu normalmente não tenho. A minha pele ficou mais oleosa, o meu cabelo mais oleoso, e o meu cabelo, ele tava caindo bastante. Eu imagino que possa também ter uma parcela de culpa dessa minha queda do TSH, esse desequilíbriozinho de tireoide no começo, né? Agora eu já acho que não tá caindo. Acho não, eu tenho certeza, porque eu vejo no ralo do banheiro que tá bem melhor. Não tá caindo tanto. As minhas unhas, elas estão mais fortes, mas eu tenho mantido elas curtinhas. E eu também tinha o hábito de fazer esmaltação em gel. E eu tirei esmaltação em gel. Não tem nada que comprove que esmaltação em gel vai fazer mal pro bebê, etc e tal. Mas eu achei melhor tirar primeiro pela praticidade. Depois que eu tiver o bebê, eu sei que falta bastante tempo, mas eu já quero me acostumar, porque eu não sei de quanto em quanto tempo eu vou conseguir fazer a unha depois que o bebê nascer, enfim, não sei. Quis me acostumar com isso, e também porque é uma química a menos e um poluente a menos para mim, Bárbara, e eu quis trazer essa consciência agora, porque não sou só eu. Então eu pensei, porque querendo ou não, na hora de tirar a esmaltação em gel, elas usam uma maquininha, vem um pozinho, e aquilo lá é tóxico, tanto é que as manicures, elas usam uma máscara. Eu achei melhor, né, ficar só com o esmalte normal, mesmo não sabendo que não tem grandes riscos. Eu preferi avaliar e tirar, então eu tô com a esmaltação normal. Então, já tirando essa dúvida de vocês também. Não tava mais com mechas no cabelo, mas não é agora que eu vou fazer também. Agora, no segundo trimestre, minha pele já melhorou bastante, mas no primeiro eu tive que fazer 2 limpezas de pele. Eu senti essa necessidade, porque os poros, eles ficavam bem entupidinhos, acredito por conta, né, desse desequilíbrio na oleosidade da minha pele, causada pelos hormônios também. Vamos falar sobre um assunto que eu não sabia que era polêmico, mas descobri estando grávida que ele é polêmico sim. Atividade física no primeiro trimestre de gestação. Gente, eu não parei de me exercitar em nenhum momento desde que eu descobri que eu tô grávida. Eu já sabia que não tinha indicação caso eu não tivesse descolamento de placenta ou sangramento, porque eu atendo gestantes há mais de 7 anos, eu as acompanho super ativas e eu estudo muito sobre isso, e eu vejo o quanto a atividade física, além de não ser prejudicial de forma geral, ela é benéfica, né? Tanto para a gestante quanto para o bebê. E claro, assim que eu fiquei grávida, eu fui no médico, tanto ele quanto a obstetra falaram: vida normal. Pode fazer as tuas atividades físicas normais, especialmente porque os meus exercícios com peso eu faço com auxílio de uma personal trainer que já é super experiente em atender gestantes. Então, assim que eu falei pra ela que, né, eu tava grávida, a gente já diminuiu os pesos, o meu fôlego diminuiu muito, gente, a minha capacidade respiratória diminuiu demais, o meu cansaço demais, e a minha força caiu muito. Nem tem como ser um treino muito pesado, porque o teu corpo vai te dando sinais de que ele não aguenta, então você não tem por que você ir além. O que eu faço de atividade física? Eu faço, então, 2 vezes na semana musculação acompanhada com personal, uma vez na semana eu vou na academia e faço os exercícios de peso que eu tenho lá, sem um acompanhamento. Faço uma vez na semana aula de bike.
e faço também yoga. Todos esses exercícios são indicados para gestantes que não têm problemas, que já praticavam atividade física antes, ou seja, que já são acostumadas e que já são capacitadas mesmo com frequência cardíaca para continuar essas atividades. A única coisa é que na gestação eu não posso deixar os meus batimentos cardíacos se elevarem muito e também não posso deixar com que a temperatura do meu corpo se eleve muito. Então, às vezes eu tinha o hábito de praticar hot yoga, né, numa sala tipo, quero uma sauna. Esse eu realmente parei. E atividades físicas muito intensas. Tipo, às vezes eu ia fazer umas corridas que tinham tiros e aí tinha que fazer funcional no seu máximo, rápido, assim. Isso também não senti que não era o momento de eu estar praticando. E também não é indicado você fazer uma atividade que você nunca fez antes. Então, assim, eu resolver agora que eu vou surfar. Então, eu resolver que eu vou, sei lá, fazer crossfit ou qualquer coisa assim, não é indicado também, porque não é uma coisa que eu tenho consciência corporal. É um momento que, como eu falei pra vocês, o hormônio relaxina, ele tá atuando, então ele não relaxa só os seus músculos internos para que o bebê cresça, né, de útero e tudo mais, mas todos os seus músculos. Então, tornozelo, né, a chance de você, por exemplo, virar o pé ou ter qualquer outra lesão é um pouco maior do que quem não tá gestando. Então, não se colocar no risco de algo que você não tem consciência corporal e não tá habituada. Mas fora isso, eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita consciência do meu corpo. Eu jamais iria além da minha capacidade estando gestante. Jamais ia forçar o meu corpo a fazer uma coisa que os sinais dele mostram que não é para eu fazer. Eu faço yoga também acompanhada por uma professora maravilhosa. E é muito louco, porque pra mim já estava mais do que esclarecido que a atividade física é super recomendada. Não tem indicação de você parar no primeiro trimestre se você não tem nenhuma contraindicação. Por exemplo, muitas mulheres param atividade física no primeiro trimestre porque elas não estão se sentindo bem, elas estão nauseadas, né? Estão com muitos sintomas e não conseguem realizar atividade física, não querem, preferem ficar mais quietinhas e tá tudo bem também. Ou porque por algum motivo não se sentem seguras, mas eu quero trazer aqui para vocês o que tem de realmente já explicado e comprovado em relação à atividade física. Inclusive, gestantes que são sedentárias são também bem-vindas a praticar algum tipo de atividade física na gestação, porém acompanhadas e de forma muito leve. Por quê? Porque estudos mostram que elas têm mais benefício de começar algo leve na gestação, alguma atividade física leve na gestação, do que se continuarem sedentárias. Bom, dito isso, eu quero muito já entrar num assunto que eu ia deixar mais pro final, mas acho importante, que é a indicação de livros que eu li nesse primeiro trimestre. Na verdade, tem um que eu já acabei e outro que eu ainda não acabei. O primeiro é um livro clássico, você provavelmente já ouviu falar, que é Crianças Dinamarquesas, maravilhosa, sobre educação. Provavelmente eu vou ter que reler lá na frente, mas é muito legal para eu já trazer uma consciência. Fala sobre os diferentes tipos de educação, né? Esse tipo de educação mais nórdico, mais positivo, mais sem mimimi, e a gente achar um meio termo entre super proteção, que não é uma coisa nem um pouco legal para criança. Ai, gente, esqueci o nome da palavra, mas é tipo assim, nem deixar ela largada para ela se virar pro mundo, e é isso aí, sabe? É uma visão muito interessante. Eles fazem diversas comparações, principalmente com a educação americana, tendo em vista que esse livro foi escrito por uma americana que é casada com um dinamarquês e uma psicóloga dinamarquesa. É super interessante, um livro leve e gostoso de ler. E o segundo livro que eu estou lendo ainda, que é assim, eu tô apaixonada, que eu acho que todo mundo que tá gestando deveria ler, porém, ele só tem em inglês e ele se chama Expecting Better, que é um livro que quem escreveu é um livro sobre gestação, mas quem escreveu é uma economista. Ela é professora na Universidade de Chicago, o marido dela também, e a vida inteira eles foram ensinados e ensinam os alunos a como interpretar, ler e tomar decisões baseadas em artigos científicos. Quando ela se viu grávida, ela percebeu que os médicos eles não davam dados para ela. É só assim, não pode beber, não pode tomar café, não pode fazer atividade física, sei lá, não pode comer sushi, não pode comer verdura. E quando ela perguntava por quê, ela não tinha essas respostas. Ou ela ficava muito na dúvida, tá, se eu posso tomar até 2 xícaras de café
Por que eu não posso 3? Ou uma xícara de café faz menos mal do que 2 xícaras? Com tantas não respostas, ela teve que ir atrás de fazer suas próprias pesquisas. E são pesquisas muito legais, porque ela ensina você também a enxergar como uma pesquisa ela deve ser feita e interpretada, porque pesquisas com gestantes são muito difíceis, porque ninguém vai submeter uma gestante a fazer uma pesquisa e colocar em risco a vida dela e do bebê. Então, são pesquisas observacionais com um viés muito grande. Então, tem outras coisas envolvidas, não é assim, são 2 grupos de gestantes que vivem iguais, que têm os mesmos hábitos, uma tomou café e a outra não toma café. Exemplo do café, né? Então é muito enviesado, então ela interpreta todos esses viés, traz, enfim, e traz esses estudos no livro. E o mais interessante é que ela já começa o livro falando assim: eu não quero trazer nesse livro de forma alguma um guia para você tomar ou não tomar, para você comer ou não comer, para você fazer ou não fazer, de forma alguma. Eu quero trazer informação e dentro do teu contexto de vida, que é único e particular, você tome as suas decisões do que é certo e o que é errado, o que casa muito com o meu pensamento. Acho que isso é muito importante, a gente sempre analisar contexto de vida. E falando, né, ela fala isso e ela já diz assim: porém, eu já vou me contradizer aqui no começo desse livro, dando uma única dica dentro de todos os estudos que eu fiz, que é a única coisa que realmente faz mal pro bebê, não importa em quantas, na quantidade que for, que é o hábito de fumar. Então, cigarro, tipo, não tem discussão, tá muito bem pautado já. Mas outras coisas, vale observar os estudos e vale você trazer para sua vida os pontos positivos e negativos. Porque às vezes, vou dar um exemplo meu, eu sei que até 2 xícaras de café eu posso tomar por dia, mas nesse primeiro trimestre eu tive tantas náuseas que eu não tava tomando café, eu não tinha vontade de tomar café. Normalmente, na minha vida, eu tomo 1 xícara de café. Como eu tava nauseada, eu não tava tomando nenhuma. Agora que eu tô melhor, eu pensei assim: bom, eu sei que eu posso, que não vai fazer nenhum, né? Não vai ter nenhum problema, mas eu sei também que o café me deixa ansiosa. Eu sei que o café também acelera os meus batimentos cardíacos e também acelera os batimentos cardíacos do meu bebê. Então, por que eu não aproveito que eu já criei o hábito de não tomar café de manhã e tento seguir com ele? Porque eu acho que ele vai me trazer mais benefícios dentro do meu contexto de vida, que sou uma pessoa que estou vivendo um momento que eu estou um pouco mais ansiosa que o normal. Então eu tô preferindo não tomar café. E se um dia eu tiver com vontade de tomar café, eu vou tomar e eu sei que vai estar tudo certo. No caso da autora, o café era muito importante para ela. Ela chegava a tomar 4, 5 cafés por dia antes da gestação. Então, tirar o café dela ia ser uma grande dor. Ela ia sofrer mais tirando o café, ia causar mais danos a ela do que se ela continuasse com o café. Então, ela tomou ali uma quantidade, acho que até 3, 4 xícaras que ela fez o estudo ali e tudo certo. Então, eu acho muito interessante a gente ir atrás de informações para que nós possamos não pegar essas informações como certo ou errado, mas sim trazer essa informação. Ok, eu sei que é isso. Agora, dentro do meu contexto de vida, esse é o contra. Qual que é o pró? Então, assim, o pró de eu tomar café porque eu gosto, uma coisa, né, que me dá energia, meu momentinho ali e tal. O contra é o quê? Né? E daí ela traz isso, a quantidade das xícaras. Gente, é genial e é uma coisa que eu acredito muito que a gente tem que trazer para contexto e fazer nossas próprias interpretações. Então, antes da gente julgar, né, outra pessoa ou julgar uma coisa por certo e errado, leia, se informe em boas fontes, né, que estão comprovadas. Claro, confie também no seu médico, discuta com ele essas coisas, se for o caso, e dentro do seu contexto, tome a melhor decisão pra você. A mesma coisa com álcool, então, pra mim não faz sentido tomar álcool, porque eu acho que ele, dentro do meu contexto de vida, traz muito mais efeitos negativos do que positivos, então não é agora que eu vou, inclusive quero, né, continuar com esse hábito, porque eu acho que o hábito de bebida alcoólica também é muito de um hábito. Quem sabe pra depois nem continuar não tomando, vamos ver. Outras pessoas podem, dentro do contexto delas, avaliar isso diferente. Gente, eu já atendi paciente que chorou na minha frente porque ela não podia comer sushi. Eu falei: minha filha, vai lá e come o teu sushi naquele lugar que você sempre foi, que nunca deu problema pra você. Entenda quais são os riscos do sushi. O risco do sushi é de uma salmonela, de uma contaminação cruzada por uma outra coisa, não por toxoplasmose. Então, se você vai num lugar que é confiável, que eu concordo que o lugar é confiável até ele não ser mais, mas você concorda comigo que essa gestante, ela estava chorando em consulta com a nutricionista, porque sei lá onde ela leu, se foi a médica dela que disse
que ela não poderia comer sushi, ela tava sofrendo muito mais do que se ela fosse lá e comesse o bendito sushi dela. Então é muito de contexto de pessoa para pessoa. E aí você pensa, mas vai arriscar? Mas, gente, a gente tem que analisar dados para ver qual o tamanho desse risco. E para ver se esse risco é de fato real. Então, eu adorei esse livro, porque ele vai muito com o que eu penso. E quem quiser ler, infelizmente ele tá só em inglês até onde eu sei, Expecting Better. Gente, as minhas náuseas começaram a melhorar a partir da 8ª semana, e depois a cada semana elas ainda estavam ali, mas elas foram diminuindo, e eu acho que elas realmente foram embora depois da 12ª por aí, mas a partir da 18ª tudo começou a melhorar. A partir da 10ª semana eu já estava bem melhor, o que possibilitou a gente fazer uma viagem ainda nesse primeiro trimestre. E, gente, eu gostaria muito que a gente fizesse, deixe um ambiente bem saudável, sem julgamentos, né? De opiniões. Adoro discutir opiniões, né? Baseadas no que dá para ser baseado, em contextos e tudo mais. Tenho várias amigas que morrem de medo de viajar no primeiro trimestre. Tenho amigas que viajaram no primeiro trimestre e não tiveram boas experiências porque tiveram sangramento, aí tiveram que ir para o hospital, né? Em outro país, o que realmente é um baita de um perrengue. Mas eu já tive amigas também que viajaram com menos de 12 semanas para lugares, assim, super radicais, e fizeram, né, viagens super radicais. Então, assim, é muito pessoal e, de novo, vai de contexto. Mas, sim, com 10 semanas de gestação, nós viajamos para Califórnia e para Chicago. Foi uma viagem super rápida. A gente ficou, 8 dias, assim, foi muito rápido mesmo. Mas valeu muito a pena. Para mim foi ótimo. Eu não fiquei cansada na viagem. No final da viagem eu tava cansada, mas pela própria viagem mesmo, que foi corrida. Não pela gestação, aquela necessidade de dormir e tal. Eu fiquei enjoada no decolar do avião e no pouso. Isso me enjoou bastante. Foi o momento que eu mais fiquei enjoada. E enjoava quando eu ficava muito tempo sem comer, coisa que eu evitava, tendo em vista que eu sempre tinha uma barrinha, um snack dentro da minha bolsa, então tava tudo certo. Eu não podia ficar, mais de, 2, 3 horas sem comer, que eu já começava a me sentir um pouco enjoada, mas bem tranquilo de remediar, digamos assim. Falando nisso, eu não tomei nenhum remédio nesse primeiro trimestre, não senti necessidade. Como eu falei, as náuseas eram chatas, mas elas passavam se eu comia certas coisas. O chá de gengibre me ajudou muito, a acupuntura me ajudou muito. Então eu usei de outras ferramentas que super funcionaram para mim. Tá? Então, eu não tive necessidade de usar medicamento. Eu tive muita dor tensional, onde eu queria muito utilizar um relaxante muscular, porque eu tava tendo enxaqueca, só que eu não podia. Então, meu médico disse que eu podia usar salompas, e salompas eu, de fato, utilizei. Aqueles adesivos de grudar, assim, sabe? Ele me mandou um específico que gestante podia, e aí eu grudei e fui me virando com aquilo. Mas sobre a viagem, deu tudo certo, foi ótimo. Eu acho que me ajudou muito pra ficar menos ansiosa. Foi um momento que eu esqueci que eu estava grávida em várias situações, porque aqui, como eu tava tendo muito enjoo e tava na minha rotina, que é mais puxada, não tinha como eu esquecer que eu tava grávida, porque eu tava com sintomas. Na viagem, eu acabava esquecendo que tava grávida, porque eu tava vendo tantas outras coisas e tava, curtindo e turistando, estando com amigos, porque a gente foi pra Chicago pra visitar a minha amiga, que inclusive tá grávida também, tá se mudando agora pra Austrália. Visitamos amigos na Califórnia também, então foi uma viagem muito gostosa. Para mim foi importante fazer essa viagem nesse momento, porque quando eu voltei eu já estava de 11 semanas, e com 12 semanas a gente já termina o primeiro trimestre e já começa a se sentir bem. E com 13 semanas eu já fiz o morfológico. Então meio que foi um break pra eu não ficar tão ansiosa até o morfológico. Pra eu não ficar ansiosa até o próximo passo de saber mais informações sobre o bebê. Foi ótimo a gente viajar. Não fomos fazer enxoval, não fomos fazer compras. Não tinha energia pra isso, não me programei pra isso. Era uma viagem que a gente já estava se programando pra fazer antes mesmo de bebê. Mas é claro que eu comprei algumas coisinhas por lá, e por isso a gente quis fazer a revelação do sexo antes de a gente viajar. Então, nesse primeiro trimestre, a gente aconteceu muita coisa. Eu descobri a gravidez. Eu
descobri o sexo do bebê. Eu revelei o sexo do bebê pra família. Então, assim, foi realmente muita coisa, porque a gente foi descobrindo tudo muito rápido. Já teve viagem, então foi, assim, bem agitado esse primeiro trimestre e com mais acontecimentos. Eu fiz um vídeo onde eu contei pra vocês como é que foi descobrir o sexo do bebê. Ele tá no YouTube, então se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês vão lá assistir. Então, assim, antes de viajar, a gente já contou pra família também no Dia das Mães. Eu fiz um brunch aqui, contei pra minha família, todo mundo ficou super feliz. A gente ligou pra minha família que mora longe, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, contamos pra todo mundo. Eu já fiquei mais tranquila. E sim, eu resolvi contar pra eles antes do morfológico, porque eu pensei assim, se qualquer coisa aconteceu, se eu descobrir qualquer coisa nesse morfológico de primeiro trimestre, a minha família vai saber de qualquer jeito, eu vou contar pra ela de qualquer jeito. Então, assim, não vai mudar nada. Mas foi pra essas pessoas que a gente contou e fomos viajar. E engraçado que quando a gente voltou de viagem, eu me senti mais cansada do que quando eu tava viajando. Parece que eu voltei pra casa e aí eu lembrei que eu tava grávida de novo, no sentido de, claro, voltei pra minha rotina, que é um pouco mais puxada e tudo mais. Eu me senti mais cansada. Então, eu acho que o remédio pra eu me sentir bem é eu ir viajar, né? Então, eu tô usando esse argumento pra essa gestação, já que eu me senti super bem na viagem. Bom, a gente voltou e num piscar de olhos já era hora de fazer o primeiro morfológico e esse sim foi muito emocionante pra mim. Esse pra mim foi realmente o mais emocionante e foi quando caiu a minha ficha de que de fato tem um bebê dentro de mim. Quando ela colocou aquele ultrassom e eu vi um bebê formado com cabeça, pé, braço, pernas, joelho, rins, coração, sabe, que eu pude ver, eu falei, cara, é verdade, porque até então eu não tinha conseguido ver, eu só tinha conseguido ouvir o coração, tava confiando nos sintomas que eu tava tendo e no que os médicos falavam que eu tava grávida, então, tipo, pra mim era isso. Agora você vê, sabe, com seus olhos ali, o bebê se mexendo e você pensa assim, caraca, tem um ser dentro de mim, tem um ser se desenvolvendo dentro de mim. Gente, pra mim foi a maior loucura e foi bem emocionante, assim. Foi muito legal ver o baby. Nossa, pra mim, tipo, tirou, assim, um peso gigante, porque o bebê tá se formando normal, tá se formando dentro do esperado, tava ali com todos os membros bonitinho. A princípio não tinha nenhuma indicação de síndrome, tudo dentro, né? Então, isso tira uma grande preocupação. E aí, depois disso, eu decidi, né, que anunciaríamos no Instagram e pra todo mundo que estávamos esperando um bebê, porque aí a gente já tava bem tranquilos nesse sentido, apesar de termos ainda uma grande jornada pela frente, mas que vocês vão acompanhar tudo comigo, eu tenho certeza que eu vou receber muito apoio de vocês também. Depois disso, a gente foi fazer os vídeos do anúncio do bebê e fotos, que foi muito especial também. Foi super gostoso. E logo depois, já estávamos com 13 semanas e o primeiro trimestre tinha acabado. O primeiro trimestre, que eu vou confessar pra vocês, parece que demorou muito pra passar. Cada semana eu contava os dias, porque eu tava sintomática. Realmente foi, né? Uma coisa que, ai meu Deus, eu quero descobrir, eu quero fazer o morfológico, parece que o morfológico não chega, e eu quero descobrir o sexo, parece que não chega. Acho que é ansiedade de mãe de primeira viagem. E eu vou confessar outra coisa pra vocês, eu tô me achando bem bobinha, tá? Tô me achando bem bobinha nessa gestação, tipo, tudo eu aproveito. Então, o que eu estou sentindo? E, acho tudo o máximo, tudo maravilhoso. Tô me maravilhando com cada fase. Mas eu acho que é isso mesmo que eu tenho que estar sentindo, gente. Se a gente não se maravilhar com essas mudanças da vida, com essas coisas, com esses milagres, a gente vai se tornando um pouco frio. E eu sou assim, né? Apesar de eu ser muito prática, eu sou, assim, mais sentimental, gosto de florear as coisas. Então, assim, eu tô me sentindo bem bobinha, porque eu fico imaginando, assim, as mães de segunda, terceira viagem, pensando, meu Deus, sabe? Isso é tão normal, isso é tão, tipo... Ai, coitada. E talvez eu seja assim no segundo filho, mas esse é meu primeiro filho e assim, eu tô, tipo, bem bobinha mesmo, achando tudo muito maravilhoso. Então, cada descoberta é uma grande festa, cada coisa que a gente avança é uma grande comemoração, enfim, é tudo muito novo, muito legal e eu tô amando compartilhar isso, é muito louco, porque estou gostando muito deste universo agora que estou nele. Tô ouvindo relatos de parto, nunca ouvi antes. Achava, tipo, desnecessário. Eu falava, por que eu quero saber
agora eu entendo, entendeu? Porque agora eu sou mãe, agora eu tenho curiosidade. Enfim, agora eu sou mãe? Já sou mãe, né? Já sou mãe de um feto. Uma coisa que me perguntaram também, por que a gente resolveu não fazer chá revelação grande? A gente nunca quis fazer chá revelação grande, com fogos e com um monte de gente. A gente sempre achou que era uma coisa muito íntima, muito pessoal, um momento muito nosso, assim. A gente realmente não teve essa vontade. Como a gente estava muito no início da gestação também, não fazia sentido fazer uma coisa grande para as pessoas, já que poucas pessoas sabiam da gestação. Eu tava com muitos sintomas, eu tava muito cansada, sem energia para querer fazer qualquer coisa de festa e tal. Então, a gente decidiu fazer do nosso jeitinho e não me arrependo nem um pouco. Foi muito bonito. E como sempre, a gente filmou depois para todo mundo ver. Sobre o Caio, como ele tá se sentindo. Acho que seria melhor ele vir falar, né? Então, acho que em outro momento ele pode vir falar sobre como ele tá se sentindo com tudo isso. Se vocês quiserem, escrevam aqui embaixo. Eu acho que ele continua, tipo, muito maravilhoso. Sou suspeita pra falar, né, gente? Meu marido. Mas ele, assim, tem muitos homens que às vezes, né, demoram pra se dar conta de que, tipo, tem um bebê ali, porque não estão sentindo, não estão vendo. Mas o Caio, desde o dia 1, ele tá, assim, muito apaixonado pelo bebê, pela barriga, assim. E perguntaram se ele tinha se emocionado no morfológico. Gente, não, ele não se emocionou no morfológico. O Caio é uma pessoa que quase não chora, tá? Se eu fosse resumir, ele é uma pessoa muito... Não é nem controlada, ele é uma pessoa muito centrada nas suas emoções, assim. É difícil acontecer uma grande explosão, ou de felicidade, ou de tristeza, ou de qualquer coisa, assim. Então, ele é muito centrado. Mas, na revelação do baby, ele chorou, né? Do sexo do bebê. Então tá, então se vocês quiserem que ele venha aqui, eu tento chamar ele no próximo vídeo pra ele contar um pouquinho de como que ele tá se sentindo, de como que tá sendo essa experiência pra ele. Então deixa aqui embaixo, se vocês quiserem, eu trago. Tá, vamos de melhor momento do mês. Gente, eu vou ter que fazer do mês, porque assim, teve muitos momentos maravilhosos. Então eu acho que no primeiro mês foi a descoberta e contar pra todo mundo. Ai, gente, é muito legal contar pra todo mundo e ver a reação das pessoas. É muito legal ver a felicidade genuína no rosto das outras pessoas por uma felicidade que é sua. Então eu falo que não é uma felicidade compartilhada, é uma felicidade multiplicada. Foi muito, muito legal, com certeza um dos melhores momentos. O melhor momento do terceiro mês, será que foi a descoberta do sexo ou foi o morfológico? Acho que foi a descoberta do sexo. A descoberta do sexo foi muito legal. Foi muito especial, que aí a gente conseguiu dar nome, a gente começou a sonhar e foi um pouquinho mais palpável, né? Sobre o pior aspecto do mês. O pior aspecto do segundo mês de gestação foi as náuseas, com certeza. Foi os sintomas chatinhos que eu tava sentindo, a falta de energia, a falta de criatividade, eu me senti muito empacada. Então isso foi, eu acho que o pior, não que foi ruim, porque eu tava feliz, né? Eu sabia que tinha uma razão maior por aquilo estar acontecendo, mas foi o mais chatinho. Do terceiro mês, o pior... Maio foi um mês bom, né? Maio eu tive algumas decepções, assim, que me deixaram um pouco chateada. Mas que eu soube lidar bem. É isso, eu acho. Não teve nada de ruim. Graças a Deus, essa gestação tá sendo muito maravilhosa. Então é isso, gente. Vamos para os próximos meses. E eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. E se você tá junto, gravidinha, junto comigo, me conta como foi a sua experiência de primeiro trimestre. Se você não tá, eu quero também muito saber como foi o seu primeiro trimestre. Porque eu sei que ele é muito diferente, assim, pra cada um. Então, me fala, porque eu vou adorar ler. Porque agora eu tô super nesse mundo e eu vou adorar ler também o seu relato aí de como foi o seu primeiro trimestre. Se vocês souberem de alguém que tá gravidinho, também envia esse vídeo pra gente trocar um pouco mais sobre este momento tão único, tão louco que estamos vivendo. Um beijo e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!